Jonathan já está chegando aí. Boa E aí, tarde. Jonathan? Boa tarde. Tudo certo? Tudo certinho aqui. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Então, Jonathan, hoje na live vamos falar sobre gestão de saúde e segurança do trabalho em pequenas empresas. O pessoal da segurança do trabalho, principalmente as consultorias, aí, às vezes foca muito nas grandes empresas, mas tem uma grande parcela do mercado, aí, a maioria, né, que são as pequenas e médias Milhões. empresas aí. Só te apresentando novamente, né, para a gente dar início aí a algumas perguntas. O Jonathan, ele é técnico de segurança do trabalho, ele é engenheiro de produção, pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho, empresário e consultor na área de saúde e segurança do trabalho. Seja muito bem-vindo, a gente vai fazer o nosso bate-papo aqui, né? Minas Gerais para o Rio Grande do Sul. E a palavra é com você. Tá brincando que eu sou tudo isso aí mesmo? É, no seu portfólio aí tá, viu? Pois é. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí. Até me assusto quando começo a ouvir essas coisas, mas tudo bem. Isso Thiago, quer dizer que o tempo está passando e você está ficando velho, viu? A cada título, você inclui uns 3 a 5 anos aí de idade. Aí. Por aí. Vou começar a reduzir. Esse é o Jonathan, e deu. Mas, Thiago, é bem isso que tu falou, tá? O que a gente tem visto, que a gente vê ao longo do tempo, né? Quem tá na área há mais tempo aí, normalmente os cursos, os debates, tudo que aumenta a desenvoltura técnica do profissional, normalmente é usado como balizador o atendimento de grandes empresas. Hoje em dia está muito na moda a gente falar de compliance, a gente fala de sistema de gestão, a gente fala de gestão integrada, a gente fala de uma série de coisas que no mundo real, numa aplicabilidade prática, são para grandes empresas. Mas como tu já antecipou, nós temos o grande mercado dos profissionais da segurança do trabalho é nas grandes empresas, o grande mercado do trabalhador em geral, a mão de obra que está alocada aí hoje em dia é a grande maioria nas grandes corporações, que tem corporativo, que tem setores muito bem definidos, que tem uma gestão estratégica, que tem planejamento estratégico, que tem SGI, que tem ISO. Ou será que a grande massa trabalhadora está alocada em empresas de pequeno e médio porte? E aí vem a segunda pergunta, que a gente já sabe a resposta, que a grande maioria estão em pequenas empresas. E essas pequenas empresas, elas não precisam também uma gestão dos seus ambientes de trabalho, da sua conformidade legal com as normas de higiene, com as normas trabalhistas, com as normas previdenciárias, para que se mantenham saudáveis em todos os sentidos, seja saudáveis quanto aos ambientes e os trabalhadores que estão inseridos neles, como saudáveis financeiramente, juridicamente, elas estejam adequadas minimamente ao que elas precisam para não ter prejuízos, tanto humanos como materiais, como financeiros, enfim, né? E tudo que acarreta uma má gestão, como a gente sabe. Né? Não sei qual a tua opinião sobre isso aí. Não, sim, eu corroboro da mesma opinião. E tem um ponto muito interessante, que o fato de serem pequenas empresas não quer dizer que elas têm pequenos riscos, né? Você pode ter, por exemplo, uma serralheria aí, uma marmoraria, onde você vai ter poeira contendo sílica, você vai ter vibração, você vai ter ruído, você vai ter poeira metálica, né? No caso da serralheria aí, tintas, solventes, e às vezes é 3 empregados, são 2 empregados e um tanto de risco aí, né? Trabalho a céu aberto, exposição à radiação não ionizante, a questão ergonômica, né? Risco de acidente. Então, assim, vai lá. A gente tem assim, primeiro, uma gama de oportunidades, né? Nessa questão das pequenas empresas. Tem o desafio e, assim, geralmente é uma característica muito de empresa familiar, né? Às vezes
O empregador, ele leva aquilo ali, como se diz, como um sonho dele, e muitas das vezes ele emprega aquela habilidade dele de fazer, e muitas das vezes não preocupa com a segurança. Às vezes ele entra com aquele discurso, eu trabalhei 20 anos fazendo isso assim, e nunca acidentou, para que isso? Para que programa? Para que documento? Tem esse outro lado aí também, né? E tu tocou um ponto muito importante, Thiago. O que a gente tem comumente nas empresas pequenas e médias aí Brasil afora? Nós temos empresários ou nós temos empreendedores? Tu pega um grupo aí de 100 empresas pequenas, tá? Quantos se tornaram empresários porque a empresa já vem de família, como tu falou? Ou quantos se tornaram empresários porque... Vou dar um exemplo de uma pequena construtora, tá? O cara, desde novinho, lá de 15, 16, 18 anos, trabalhava como servente de pedreiro, aprendeu mais, virou pedreiro, se destacou um pouquinho, conseguia coordenar a equipe, se tornou mestre de obras, ganhou alguma experiência e pensou, pô, eu conheço os fornecedores, conheço os clientes, conheço a sistemática, vou começar a fazer umas casinhas por conta. E aí ele se tornou um empreiteiro, se tornou um construtor, automaticamente um empreendedor. Mas esse perfil, tanto na construção civil, como na manutenção industrial, como o cara que abriu uma padaria, que trabalhou numa padaria, abriu a sua, diversos ramos, a história é a mesma. Só muda a matéria-prima que eles estão transformando e o produto que eles estão entregando. Mas nós temos muito empreendedor que vai por aprendizado e por coragem, por criatividade. O brasileiro tem muito disso. Mas nós temos muito poucas pessoas que se preparam como empresários, como administradores, que conhecem todas as obrigações acessórias do negócio. Normalmente conhecem muito bem a cadeia de valor. Pô, eu sei pegar tijolo, cimento, fazer parede, fazer um telhado, entregar uma casa e cobrar. Agora, e a questão ambiental? E a questão tributária, contábil? E a questão segurança do trabalho? E a questão de alvará, de prefeitura, de funcionamento? Depois que já estão com o negócio rodando, é que aí eles começam a se deparar com esses entraves aí que a gente tem, burocráticos, legais, que o empreendedor não conheceu antes de começar o negócio. E aí uma dessas obrigações acessórias é a segurança do trabalho. E aí, às vezes, o cara com o negócio rodando, a gente tem que entrar no ônibus dele já andando a 100 por hora e convencer ele que ele tem que ter um pneu diferente, que ele tem que ter um freio mais moderno, que ele tem que ter uma capotinha que proteja para intempéries. E aí está o nosso desafio. Convencer um negócio que já está andando, que ele pode ganhar mais dinheiro, porque se economiza, sobra mais, ganha mais. E que ele pode proteger o dinheiro que ele já ganhou com gestão e saúde e segurança. E o que tu falou de ser familiar a empresa, o que eu percebo em alguns casos é que quando ainda é do avô, ainda é do pai, a não ser que, claro que isso não é uma regra, né? Mas é importante pegar a troca de geração, que normalmente a segunda, a terceira geração já é uma geração que pensou no negócio desde cedo, pensou em assumir um cargo no negócio, ou tocar o negócio, e se preparou para atender as demandas contemporâneas. E aí já vem com uma nova mentalidade, querendo mudar uma cultura, entendendo as obrigações que de 20 anos atrás nada precisava de nada, toca, não tem fiscalização, e agora já não cabe mais certo tipo de pensamento no mercado. Então tem todo esse viés das pequenas empresas que nós, como profissionais que estamos vendendo o nosso serviço, seja daí contratado como CLT, seja como consultor, seja como dono de consultoria, independente. Nós todos somos vendedores, independente de qual posição. Nós temos que entender muito bem esse contexto para conseguir chegar da maneira mais adequada e vender a nossa ideia, vender o quanto nós podemos ser importantes para essas empresas. Então, esse é um grande desafio nosso, para depois sim, com a porta aberta, estando dentro desse cliente, nós conseguirmos mostrar o resultado para ele. Né? É muito bem colocado essa questão. E assim, eu afirmo o seguinte: quanto menor a empresa, maior tem que ser o investimento em segurança. Por quê? Uma fatalidade, uma morte, ela custa muito caro. Hoje você vê ações aí em torno de 1 milhão, 1,5 milhão de reais.
E Por aí. o pequeno empresário ele não dá conta disso. Então, por isso é que quanto menor a empresa, mais investimento em segurança ele tem que ter. Para quê? Para proteger aquele patrimônio que ele construiu, ou que ele vem construindo. E aí eu vejo uma grande responsabilidade nesse primeiro momento, que assim, infelizmente na prática não acontece muito, a responsabilidade do contabilista, do contador, de orientar ele naquele momento inicial, porque não adianta, o pequeno empresário, a única pessoa que ele confiava no passado 100% era no contador. Hoje, ele não confia nem um 100%, que o contador fala para fazer uma coisa, ele quer fazer outra. Ou ele vai na Então, internet. ou ele vai na internet, isso mesmo. Então, assim, eu vejo uma grande responsabilidade do contador orientar ele. Olha, você vai precisar de um serviço de segurança do trabalho, você vai precisar de treinamento. E o pior que me surpreende muito que nem mesmo as contabilidades praticam isso, né? Pelo menos a maioria que eu conheço não tem um serviço de saúde e segurança lá e deveria Não ter. tem. Então, assim, a maioria, aquele famoso ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, assim, eu vejo como uma grande responsabilidade. E o E-Social, se ele for funcionar daquela maneira como ele prometeu, o contador que for inteligente, ele vai ter uma parceria com a empresa de consultoria de saúde e segurança do trabalho. Assim como você conhece o seu caso aí que está junto medicina com segurança, a contabilidade ela teria que estar junto com a segurança também, pelo menos o contador sério, para orientar. Porque a gente está falando de acidentes, né? E na hora que vier a questão de multas, na hora que o E-Social de fato começar a funcionar, ou de repente a questão de tributos, que você entende bem aí, a quantidade de dinheiro aí que o cara está pagando e de repente não deveria estar pagando, então poderia ter um planejamento melhor para isso. E acaba que as pequenas empresas, elas ficam um pouco descobertas em relação a isso. É, por aí. Essa questão de tributos, a pequena, bem pequena mesmo, ela tem um fator que ameniza um pouco, porque ela não tem a incidência do FAP e nem da financiamento da aposentadoria especial, empresas que são do Simples Nacional. Aí tu pega aí uma empresa de 30 funcionários para cima, ela já provavelmente não é do Simples Nacional. Para manter 30 funcionários, tem que ter um faturamento um pouco mais alto, talvez ela sai fora do enquadramento do Simples. Ela já tem que ir para o lucro real e presumido. Aí já mexe em tributação. Aí quando tu entra ali na parte de Receita Federal do Brasil, fiscalizando teu LTCAT, teus PPPs, em função da atividade especial dessas pessoas aí do GFIP, que elas estão enquadradas, e quando tu tem incidência do FAP, que é um negócio que pode multiplicar por 2 ou dividir pela metade o teu tributo da Gilrat, que tu paga lá na guia GFIP, e isso é uma peculiaridade das empresas do lucro real e presumido, aí o buraco é mais embaixo. Aí nós temos mais argumentos ainda para justificar um bom investimento em segurança do trabalho. Só que antes disso, a empresa de 5 funcionários, de 10 funcionários, de 15 funcionários que ainda está no Simples Nacional, mesmo não tendo a incidência destes tributos específicos, ela tem muito motivo para se preocupar e para ter uma boa gestão, né? Porque não é só isso que toma o dinheiro da empresa. Tributo é tributo, não tem o que fazer. Tu pode aumentar ou diminuir ele. Agora, como tu falou, aconteceu o acidente, a empresa pode ter 2 funcionários. Tendo 2.000 funcionários ou 2 funcionários, pode até variar um pouco o valor, porque a empresa maior, o juiz vai promover um valor maior. Agora, mesmo tendo só 2, barato não vai ser, de forma nenhuma. Então, eu conheço um caso, por exemplo, Thiago, bem próximo meu, que era meu cliente, porque a empresa fechou, quebrou as pernas, né? Que ocorreu um óbito, tá? de um pedreiro. O cara caiu de 3,5 metros de altura. 3 metros, não foi 30, foi 3,5. Ele caiu, bateu com a cabeça direto no concreto, acabou vindo a falecer. Uma empresa que tinha quase 40 colaboradores. Colaborador não existe. Parar com essa bobagem aí. É empregado, trabalhador. Tinha quase 40 empregados em função de um acidente de a indenização inicial para a família foi quase 800 mil, mais multa que o Ministério do Trabalho foi lá, multou o cara não tinha treinamento, tinha algumas coisas. Eu tinha feito os laudos e aí o cara ia fazer o treinamento, não fez.
Sabe aquela empresa bagunçada que tem 5, 6 registrados, tem outros que não são, contrata uns por demanda, contrata 30 e poucos são funcionários, mas tinha uns 50 trabalhando sempre. Aquela história que a gente conhece, porque acha que isso é bobagem. Aí justo um desses que não tinha registro, não tinha nada, acabou morrendo. Então você foi ali brincando R$1 milhão na arrancada, o cara 20 anos sendo construtor, tudo que ele construiu, tinha casa, tinha caminhoneta boa, tinha terreno na praia que ia construir, teve que derreter tudo para não ir preso, para pagar a indenização, e fora o processo depois. Resumo da ópera, perdeu tudo que tinha, fechou a empresa, um acidente deixou 40 desempregados, né? Então, um acidente. Então, a gente precisa pensar só no tributo? Não, a gente tem outras preocupações antes. O trabalhador de empresa pequena não usa EPI? Usa. O trabalhador de empresa pequena não faz exame médico? O trabalhador de empresa pequena não recebe adicional da insalubridade, de periculosidade? O trabalhador da empresa pequena não vai se aposentar um dia? Mesmo a empresa não sendo obrigada a recolher o financiamento da aposentadoria especial. Esse cabra aí, se ele tiver exposto a agente nocivo, ele não tem direito a se aposentar mais cedo, lá um pouquinho, porque ele está se ferrando a saúde dele ali? Não tem? Tem. Então o LTCAT não tem que estar bem feito? Tem. Esse LTCAT, mesmo não sendo obrigado ao recolhimento do tributo, ele não é passível de fiscalização pela Receita Federal? É um benefício social, é constitucional. Será, então, que não tem todas essas preocupações? Quando a gente fala de EPI, se eu convencer o cara eliminando o risco, tá? Vamos pegar uma situação hipotética que tenha uma indústria com 10 funcionários e tem uma máquina só, que é um disco de corte, alguma máquina que tem uma rotação, muito atrito, sei lá, que gere um ruído que se propague naquele ambiente ali a 88 decibéis, tá? E é uma máquina fonte geradora desses 88 decibéis. O restante o pessoal carrega, monta, ruídos menores, tá? Essas 10 pessoas vão ter que fazer audiometria, essas 10 pessoas, todo ano, essas 10 pessoas vão ter que usar EPI, essas 10 pessoas vão ter que ser treinadas quanto a isso. Essas 10 pessoas são 10 pessoas com possibilidade de perda auditiva e essa perda auditiva pode ser solicitada uma ação por dano moral, por perda auditiva dentro da empresa. E às vezes não é nem na empresa a perda. O cara é músico final de semana e aí perde a audição, vai dizer que foi na empresa porque na empresa tinha ruído. Ele pode tirar uma indenização da empresa, né? Tudo isso, tá? Aí tu soma todos os custos envolvidos e tu elimina esse risco. Vamos pensar na hipótese de eliminar. Eu peguei no meu pavilhão, lá num canto lá, eu fiz uma parede com isolamento acústico, joguei essa máquina lá para dentro, onde só o operador vai estar lá dentro. Vou conseguir eliminar de todo mundo? Não. Mas de 10, se eu eliminei de 9, são 90%. Então eu vou ter 90% a menos de consumo de EPI, 90% a menos de consumo de exame médico, 90% a menos de chance de uma indenização por perda auditiva, que às vezes não é na empresa, mas é difícil provar que não é, tá? Eu tenho 90% a menos de irritabilidade, porque tu deve saber bem melhor que eu, que tu é especialista em higiene, mas o ruído, além da perda auditiva, ele tira a concentração da pessoa, causa insônia, mexe no balanço hormonal, a pessoa se irrita, não dorme direito, tá extremamente ligado com acidente o ruído, com pérfuro cortante, com botar a mão na máquina, com tomar choque elétrico. Então, tu reduz o nível de risco para acidentes, tu reduzindo o nível de ruído no ambiente como um todo. Aí, faz uma conta rápida. Quanto é que custa só EPI, exame, insalubridade, nós podemos eliminar, porque não vai ter o risco, não tem insalubridade. Faz essa conta e mais essa redução de risco toda e vê se em 1 ano e meio dessa economia não pagaria a construção daquela sala para isolar o risco, para eliminar o risco do ambiente. Então, esse tipo de raciocínio que a gente tem que levar para o pequeno empresário. Porque só falar que é bonito, só falar que protege o trabalhador, às vezes não convence. Quando a gente fala em segurança, a gente tem que saber também como vender a segurança, principalmente para o pequeno empresário. Que o vô sempre fez daquele jeito, o pai fez daquele jeito também por 20 anos, 30 anos. Aí agora, na vez dele, chega um cara lá e fala que tem que mudar. A empresa que está a 3 gerações da família. Então, não é simplesmente porque o trabalhador é pai de família, porque o sol brilha para todos, porque o Brasil é lindo, vão acabar com a fome na África.
A gente tem que ter números, a gente tem que ter indicadores. Olha, tu vai gastar 20 mil reais para fazer uma sala ali, isolar esse risco. Porém, tu vai começar a economizar a partir do mês seguinte isso, e tu ainda vai diminuir a probabilidade de ter problema com isso. Tu elimina o risco desse problema e tu elimina esse custo direto. E em 1 ano e meio tu paga esse investimento. Vale a pena ou não vale a pena? Opa, peraí, falou de grana. Aí tu consegue chegar no pequeno empresário. Que às vezes é aquele cara que não estudou, que não se preparou, que não teve aquele preparo administrativo com todas as obrigações acessórias e é dono de uma empresa e tem que tomar decisões. Tu entende? Nós temos que saber como chegar nesse cara para convencer o quanto vai fazer bem para a empresa. Consequentemente, nós abrimos a porta, ganhamos carta branca e fazendo o nosso trabalho, nós beneficiamos os trabalhadores também, ganhamos o nosso dinheiro e ainda não lotamos SUS de gente doente, não lotamos a Previdência de gente aposentada ou pensão para viúva. Tu entende que só esses 4 elementos aí, a empresa ganha porque economiza, nós ganhamos porque temos demanda para nós, o trabalhador ganha porque não adoece e a sociedade ganha porque a gente vai estar desinchando um pouco o sistema. Tu entende isso? Parece mágica, Sim, né? Perfeitamente, realmente. Parece mágica porque é um processo que todo mundo sai ganhando, né? A empresa sai ganhando, no caso o empregador, né? O empresário, o trabalhador e as consultorias também na área de saúde e segurança do trabalho, elas acabam saindo ganhando. Porém, tem um probleminha aí, né? Vamos ver que problema que é esse. É o problema de formação. Porque o técnico de segurança, pior ainda, mais ainda o engenheiro de segurança do trabalho, ele não foi formado para pequena empresa. Se você for pensar assim, quando você pega a grade curricular, tanto na engenharia de segurança quanto no curso técnico, você não vê disciplinas relacionadas ao levantamento de custo. Você aprende a avaliar ruído, você aprende a avaliar calor, você aprende a fazer investigação de acidente, mas você não aprende a fazer um levantamento de custo-benefício para verificar por que o equipamento de proteção coletiva, a longo prazo, ele justifica o alto investimento nele a curto prazo. É isso tudo que você falou, né? Você Calcular o payback. Exatamente. Né? Até você, pela sua formação de engenheiro de produção, eu acho que vocês têm mais uma... Vocês devem ter várias disciplinas voltadas a isso, né? A custo de produção, a questão de processo, de gerenciamento de projeto e tudo isso. Existem ferramentas que tu consegue atribuir pesos para tomar a decisão mais acertada. Então, talvez por isso. Mas, porém, também é muito voltado para grandes corporações. A gente estuda Toyota, a gente tem sistema enxuta, Pocaiok e por aí vai, né? Agora, o que não quer dizer que não é pelo fato de na pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, no curso técnico de Segurança do Trabalho, não se ensinar isso, pelo menos na maioria dos cursos, não quer dizer que a gente tem que ficar parado de braço cruzado, né? Vai comprar seu livro aí, vai fazer o seu curso online, vai aprender sobre isso aí, porque se você não souber falar a língua do empregador, você não vai conseguir sair do lugar. Você tem que falar com o empregador sobre dinheiro, sobre redução de custo, sobre como que ele vai ganhar mais. Não adianta você chegar lá e falar de segurança do trabalho. Nem nas grandes corporações esse discurso está funcionando, o que dirá nas empresas pequenas. Exatamente. Se tu tocou num ponto agora crucial, tá? Tu fala, às vezes, com administradores de empresa, com diretor, com cara que está na estrada há 20 anos, que já passou por processo trabalhista, já passou por tudo. E mesmo assim, é difícil convencer esses caras. Por que é difícil convencer numa grande empresa, Thiago? Porque, olha só, eu, Jonathan, engenheiro de segurança da empresa X, vou fazer uma reunião com o diretor, com todos os responsáveis dos setores. E eu sou responsável da segurança do trabalho, tá? Chega o cara do marketing e ele tem todo um estudo científico em cima do marketing. Ele tem, mesmo que a mesma carga que nós estudamos na engenharia, os outros setores estudam nas suas áreas. Isso é normal.
Aí o cara do marketing diz que se investir R$ 1 milhão em tal ação de marketing, ou abrindo pontos de venda, lançando um produto novo, isso vai dar um retorno de 15% a mais no faturamento e liquidez vai ser tanta e a empresa vai ganhar tanto de dinheiro. Aí chega o cara do compras e diz que ele comprando um software de análise de compras e não sei o quê, e comprando de fora do país, fazendo não sei o quê, comprando de outro lugar, ele vai reduzir em 12% o custo de matéria-prima e vai representar em tanto de dinheiro para a empresa. Aí chega o cara da produção diz que remodelando a linha, porque ele é engenheiro de produção, ele avaliou os gargalos, ele viu qual era a máquina que mais dava problema, tirando essa linha em série, botando uma em paralelo para quando parar, não parar uma outra, o setup dessa aqui, a outra está produzindo, vai aumentar em 20% a produção anual. E isso vai reverter em mais produto para ser vendido, melhor. O cara da logística diz que vai subcontratar uma terceirizada e vai ter uma carreta maior própria, que vai reduzir o custo de logística em 20%. E aí chega o engenheiro de segurança e diz que o trabalhador é o maior bem da empresa e ele tem um filho esperando em casa e papai do céu fez todos nós iguais, então a gente tem que preservar ele. Quem é que o dono da empresa vai dar ouvidos? Então, nós precisamos falar em resultado para a empresa. Resultado. A gente não gosta muito de falar que segurança é investimento. Eu sou um pouco chato, Thiago. Todo mundo que eu converso, eu falo a mesma coisa. Sempre que nós falarmos que segurança é investimento, nós temos que saber responder uma pergunta. Por quê? Essa pergunta nós temos que saber responder. Porque o conceito de investimento é onde eu aporto um capital para ter um retorno maior do que eu investi. E ainda o payback, o tempo de retorno, tem que ser adequado. Não adianta eu botar 10 mil e daqui 20 anos eu tirar 12 mil. Também não vale a pena, porque eu invisto em outra coisa, né? Esse é o conceito de investimento. Na empresa não é diferente. Se, na hipótese de segurança do trabalho, ser um investimento, qual é o retorno e em quanto tempo? Nós precisamos saber calcular isso. Ô, Jonathan, só uma observação aqui, ó. A Karina está falando aqui que tem alguns futuros técnicos de segurança do trabalho aqui na live. Já tinha comentado que ia passar para os alunos dela, né? E para esse pessoal que está começando agora, eu queria dar 2 dicas, né? A primeira, você já falou, você tem que entender de custo, de investimento, de tempo de retorno. Não é simplesmente entregar um protetor auditivo ou então um protetor respiratório, sem antes analisar o que uma medida de ordem coletiva, né? O que um filtro de manga, um enclausuramento de ruído poderia custar e se pagar em tempo X. Mas uma outra coisa que é importante também, que não tem no curso técnico de segurança do trabalho e também não tem na grade de engenharia de segurança do trabalho, é a parte de vendas. Você precisa saber se vender. Desde o momento que você nasce, você já está se vendendo. A pergunta é, você está se vendendo bem ou mal? Porque o tempo todo, a sua imagem, o jeito que você fala, o que você coloca no seu Facebook, o que você coloca no seu Instagram, o jeito que você se porta, o tempo todo você está se vendendo, entendeu? Então, outra questão também, isso tem tudo a ver com a questão do atendimento às pequenas empresas, né? Se você analisar como oportunidades, você vai ter muito mais oportunidades com as pequenas empresas do que propriamente com as grandes. É isso aí. Quantas consultorias batem por dia lá tentando na reunião com compras e com o SESMIT, com a contabilidade das grandes empresas? Agora, quantas consultorias batem na porta ali do seu Joaquim, tem uma padaria aqui na esquina que tem 5 funcionários que estão lá no forno, no ruído, no calor, usando produto químico para limpar as máquinas, que tem o piso escorregadio, né? Que tem problema ergonômico, que eles carregam saco de farinha para um lado para o outro. Esse pessoal não adoece? Esse pessoal não se acidenta? Esse pessoal não se aposenta? Esse pessoal não é beneficiário das normas trabalhistas, previdenciárias, tributárias? É. E aí quem é que vai lá oferecer para o seu Joaquim? Ô, Thiago, por mais que a gente está em 2020 agora, eu vou te dizer que eu já fechei contratos esse ano
que eu vou fazer pela primeira vez na história da empresa, com 10, 15, 20 anos de existência, primeira vez que a empresa vai ter um PPRA. Simplesmente porque, dois motivos. Nunca ninguém bateu lá para oferecer, tá? E o segundo, que tu falou antes, que eu quero resgatar esse ponto, o contador nunca tinha dito que era obrigatório. Por incrível que pareça, temos muitos contadores excelentes, mas ainda, agora está diminuindo. Graças a Deus está diminuindo. Até porque toda essa informação é social e tudo mais, eles estão tendo um pouco mais de precaução. Mas até 3, 4, 5 anos atrás, tinha muito contador que dizia que até 10 funcionários não era obrigatório ter PPRA. Ou até não sei... 10 aí no Sul, né? Aqui em Minas eles saiu com a história que até 20. Não sei de onde que tirou isso. É justo. Eu não sei de onde sai. Sinceramente, eu não sei. Mas tinha muito disso. Ou assim, ó, pegar cliente e aí é uma metalúrgica de 15, 20 funcionários. E aí quando eu vou avaliar os adicionais, vou fazer uma análise para concluir sobre os adicionais. Não, mas isso aí a vida toda a gente paga 20% para todo mundo. Aí eu, tá, mas por que vocês pagam 20%? Não, porque soldador, o nosso contador falou que é 20%. Olha só, o contador falou, já está errado, que quem conclui sobre adicionais na parte trabalhista somos nós, da área de segurança. Eu não vou lá dizer se está certo o cálculo da guia do imposto de renda. Por que ele vai vir dizer se tem que pagar essa obrigatoriedade? Mas beleza. Então, o contador disse, já começou errado, que é 20% pro soldador, como se o adicional fosse em função da categoria, né? E não do risco que a pessoa está exposta e se esse risco atinge o organismo daquele cidadão ou não. Aí a gente explica, blá, blá, blá. Eu digo, olha, das duas, uma. Daqui a pouco tem um agente de risco, tá no NR15, que é 40%. Aí eu mostro, olha, ou tu tem a hipótese de estar pagando a mais, e nós devemos tirar isso aí da folha de pagamento, que tem o artigo 60 do CLT, não pode fazer hora extra. Isso aí, se tu reconhecer isso, tu também deve financiar a aposentadoria, porque está reconhecendo que tu expõe. E aí um dia um auditor da Receita Federal, por circularidade, ele vai te notificar, porque se tu está reconhecendo que para a esfera trabalhista tu expõe, como é que tu vai dizer que tu protege para uma legislação e não protege para outra, se o agente é o mesmo, na maioria das vezes? Tu entende? Então, ou tu elimina isso da tua folha... Johnny, só uma observação aí. A Karina tá falando que no Espírito Santo era 50. Olha só, não. Ou tu paga 40, cara. Ou tu paga 40, tá? Ah, mas se eu... E aí vem a pergunta. Mas se eu começar a pagar 40 agora, o cara não vai me perguntar por que ele recebeu 20 esse tempo todo? Vai. Mas o que eu faço? Manda ele perguntar pro teu contador. Simples. Ele que orientou. É complicado isso. É? Viu? E assim, eu até entendo, Jonathan, num primeiro momento, até, apesar de que fui eu que direcionei isso para o contador, até num primeiro momento, eu não entendo que seria obrigação do contador orientar isso não. Mas por que eu falei? Ele é o cara de confiança. Sim. E a segurança do trabalho, ela é geradora do fato daquilo que o contador vai fazer para o teu cliente pagar, entendeu? Então, exatamente. Nesse aspecto, eu acho que cabe uma orientação em relação a isso daí, entendeu? Porque tudo passa por ele, né, Thiago? E principalmente na nossa pauta de hoje, que são empresas pequenas, o cara, o que ele não consegue fazer, qual é o serviço que ele não consegue ficar sem para conseguir abrir a empresa dele e fazer ela funcionar? É a contabilidade. Não tem o que fazer. Eu consigo abrir uma empresa sem segurança do trabalho, primeiro ano, segundo ano, 10 anos? Consigo. Manda no médico, picareta ali, que faz aso avulso, aí o contador também já não cobra para CMSO, porque digamos que o contador é meio limitado, ele só pensa na contabilidade. Ele não se preocupa com outros problemas que o cliente dele vai ter. Que já não é assim que acontece tanto, beleza? Mas consegue sem ter um alvará ambiental, fiz uma cabine de pintura num cantinho lá meio escondida, nunca avisei a prefeitura, nunca ninguém viu, não vou lá chamar a empresa de meio ambiente fazer licenciamento para mim. Consigo? Consigo. Agora, sem contador, para gerar tuas guias todo mês, para informar teus tributos, as notas fiscais, eu consigo? Não. Então, o que acabou se criando ao longo de décadas aí? O pequeno empresário, qualquer coisa que saia da cadeia de valor, que é o que ele entende, que saia da produção
que seja papel, é papel. Qualquer problema com legislação, a quem que ele recorre? Ele vai no contador. Ó, aqui, ó, me disseram, bater um cara lá na empresa dizendo que eu tenho que ter isso aqui. Eu tenho que ter mesmo isso aqui? Como é que tu nunca me falou? E aí o contador vai ter que dizer se sim ou não. Hoje em dia, já mudou muito. Hoje em dia as contabilidades elas já estão muito mais como é que eu vou dizer a palavra? Centradas, muito mais preocupadas com os possíveis impactos que seus clientes vão ter de outras áreas que não as deles. Então, eles orientam que tem uma boa situação. Desculpa, só uma correção. Isso deve estar acontecendo aí no Sul. Aqui, no Sudeste, não está assim ainda não, viu? Infelizmente, não está não. Tanto é, por isso que eu volto a falar. O contador inteligente, ele deveria querer uma empresa de consultoria de saúde e segurança dentro da contabilidade dele. Dentro que eu falo, dentro mesmo. Igual trabalha a medicina junto com a segurança. Por quê? Você acabou de falar no início da live aí. 1.800.000 uma morte. Quem consegue ficar no mercado com a despesa dessa? Um cara que tem uma serralheria, uma marmoraria, que tem 2, 3 empregados, que se pegar o patrimônio dele não dá 100 mil, não dá 50 mil. E aí, se o cara sair do mercado, quem vai perder? Quem vai ser o primeiro a perder os honorários? O contador. Então, o contador ele tem que ficar atento para a área de saúde e segurança do trabalho, entendeu? É questão de sobrevivência dele também no mercado. Mas desculpa essa interrupção, porque aqui no Sudeste não vejo contadores com pensamento avançado assim, não. Isso não é uma unanimidade, tá, Thiago? Tem muitos que também ainda é aquele contador... do mesmo jeito que existe a SST tradicional, eu faço o teu PPRA, te entrego, quando tu precisa eu faço teu ASO e te entrego. Essa é a segurança tradicional, fazedora de papel. Também tem o contador tradicional. Me manda tuas notas fiscal, eu gero tuas guias e eu fecho a tua folha, eu fecho o teu ponto e faço a tua folha de pagamento. Também tem os tradicionais, mas tem os que já têm uma visão à frente, que estão acompanhando a contemporaneidade da coisa agora, tá? Uma observação, a Universidade da SST está concordando com você que no Sul os contadores estão mais preocupados com isso, felizmente, né? Eu estou discordando no aspecto regional, não que você esteja errado, porque aqui no Sudeste, infelizmente, eu não tenho visto essa proximidade, não. Na verdade, quando a gente procura para conversar, eles até evitam, entendeu? Mas isso é uma construção bem homeopática, tá, Thiago? É uma gotinha por vez, tá? Assim, eu não quero exagerar, não quero chutar demais, tá? Mas eu vou te dizer que, no mínimo, uns 200 escritórios de contabilidade eu já visitei, desde que eu abri a empresa. E aí alguns te recebem bem, outros mais ou menos, outros acham que é importante, outros acham que não, outros têm o teu contato, acham que é bobagem, daqui a pouco um cliente tem um problema, eles lembram de ti, te ligam. E isso ao longo do tempo, o que aconteceu? Hoje, boa parte das minhas vendas, principalmente para empresas pequenas, que é a nossa pauta hoje, quem vende para mim é o contador. O cara chega lá e diz assim, cara, primeiro ano, tu precisa fazer a parte de segurança do trabalho. Aí o cara dá uma enrolada, não faz, daqui a pouco o advogado tá ligando lá de um ex-funcionário, precisando de um PPP, de um cara que saiu há um tempo e não recebeu, e aí acaba a batata quente cai na mão do contador. E aí ele não sabe o que fazer, tem que... Entendeu? Aí no outro ano ele vai dizer, cara, tu precisa, não tem mais o que fazer. Procura uma empresa, tem essa, indica 2, 3. E as contabilidades que conhecem o nosso trabalho, sabem que a gente faz de uma forma super séria. Não que a gente seja perfeito e não que não tenha outras ótimas empresas, mas estou falando por mim, né? Então, que nos conhece, acabam indicando. Olha, vai lá, conversa com esse pessoal, porque essa parte aí de CAT, essa parte de PPP, essa parte de reclamatório trabalhista, quando as empresas aí que tu vai trabalhar, que tu vai prestar serviço, te pedem ficha de EPI, ordem de serviço, isso é tudo com esse pessoal. Isso não é aqui no escritório. Então, eles estão tirando aquela batatinha quente na mão deles e passando para um parceiro de confiança. Claro que eles não indicam qualquer empresa, qualquer Zezinho da esquina, porque eles sabem que se o cara que eles indicar furar com eles, colocar eles numa fria, fizer alguma coisa mal feita, que bata lá no cliente deles e volte, ele vai cobrar do contador. Eu fui no cara que tu me indicou. Então, por isso que essa confiança
entre a contabilidade e a empresa de segurança do trabalho, ou profissional autônomo de segurança do trabalho, é muito importante. Então, eu sempre faço questão, Thiago. Entrou um cliente novo. As empresas maiores eu tenho que falar direto com o dono, mas as empresas pequenininhas, às vezes o contador nos manda, né? Entrou uma empresa nova, uma das primeiras perguntas, quem é o teu escritório de contabilidade? Eu me apresento para o escritório e imediatamente eu tento já agendar uma visita para ir tomar um café com o cara. Quer dizer, olha, nós temos agora um cliente em comum, então eu queria que conhecesse a nossa empresa, o trabalho que a gente faz é assim, 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 assim. Essa questão nós vamos acabar interagindo. Quando tiver benefício, o benefício é vir aqui para a Folha, sempre nos alerta para a gente ver se é B31, B91, porque tem a questão de tributo, os resultados do meu trabalho lá que pode gerar benefícios acidentários, tu vai gerar guia GFIP da empresa. Então é importante nós estarmos nos comunicando sempre nessa área do teu departamento pessoal para a gente evitar que o nosso cliente tenha um tributo a maior do que deveria estar pagando. E aí ele pensa, opa, peraí, nunca ninguém veio conversar comigo dessa interação que nós vamos ter em prol do nosso cliente. Porque se o nosso cliente está saudável financeiramente, é um cliente a mais nos pagando todo mês. E aí se gera essa parceria e o negócio vai para frente. Por isso que, aos poucos, os contadores vão criando esse vínculo com empresas de saúde e segurança, né? Aproveitando aí que tem muitos alunos aí, muitos colegas aí também que já participou aí, o engenheiro Maicon, a turma aí do grupo aí que a gente já conhece aí dos grupos do WhatsApp aí. A pequena empresa, ela tem uma característica muito interessante para quem é a consultoria. Por exemplo, quando você negocia com grandes empresas para prestar serviço, eu acho que tem hora que é mais fácil negociar com terrorista do que negociar com as grandes empresas, né? Que tem um departamento de compra lá que é complicado. E muitas das vezes você fecha um serviço até com um valor alto, mas o seu custo é muito, absurdamente alto. Enquanto que a pequena empresa, ela te dá mais lucro. Se você for comparar a questão de demanda de tempo e o retorno, ela te dá muito mais lucro do que uma empresa grande. Assim, na maioria esmagadora dos casos, né? Ainda tem essa vantagem ainda para quem atua com consultoria aí na área de saúde, segurança e trabalho. Percentualmente, sim. Os valores monetários são menores, mas em percentual de margem de lucro, o cliente pequeno te dá mais lucro, sem sombra de dúvida. Tu consegue cobrar um pouco mais proporcionalmente, né? Tu não tem a mesma demanda que um cliente grande. O cliente grande tem que estar sempre em cima, é gestão, é plano de ação, tem que ir semanalmente no cliente, mensalmente, às vezes toda hora ligando, tem reclamatória trabalhista, a responsabilidade técnica que nós cobramos por isso também, né? É muito maior, tem muito mais risco. Cliente pequeno, tu vai, né? Faz uma visita um pouco mais espaçada, tu já conhece aquele ambiente, muito raramente tem uma alteração, é mais fácil de tu convencer as pessoas a ter uma conduta segura, porque são poucas pessoas, todos se conhecem, acabam te conhecendo, chamando pelo nome. Então, realmente, o cliente pequeno... O caminho é mais curto, né? Quando você chega numa grande empresa, aí você tem que passar pelo SESB, do SESB tem que ir para a gerência, da gerência para a diretoria. E aí é muito longo esse caminho para você conseguir, de fato, um resultado. Já na empresa pequena, você já fala direto com o dono lá, já joga as cartas na mesa lá, é assim que tem que ser. E aí só nós temos que ter um cuidado, Thiago, porque... Assim, tu é um cara extremamente experiente, aí tem um conhecimento gigantesco, um dos maiores higienistas do país, sem dúvida nenhuma. Eu já trabalhei em empresa... Menos, viu? Bem menos, tá? É que eu tenho os interesses contigo, a gente sabe que eu tenho que puxar o saco um pouco, né? Ah, tá, entendi. Agora o pessoal só não vai me derrubar minha live igual você fez com o Ezra lá, viu? Não, é tu que me convidou. Mas eu também trabalhei já em multinacional, com 120 mil funcionários, com sistema de gestão, com planejamento estratégico, e a gente aprende um monte, a gente conhece, e aí a gente às vezes está empolgado em querer aplicar tudo aquilo, e chega lá no seu Zé, que tem a serralheria com 8 funcionários, e a gente quer botar tudo que a gente sabe dentro da serralheria do seu Zé. E não cabe, não cabe. Então, a gente tem que ter... Não cabe na serralheria, não cabe no bolso dele. Não cabe. A gente tem que ter o bom senso e a sensibilidade
de não tentar botar São Paulo dentro de Porto Alegre, que não vai caber. Tu entende? Então, tu conseguir adaptar a capacidade de adaptação do conhecimento que a gente tem dentro da realidade da empresa pequena é muito importante. E dá resultado da mesma maneira. Então, eu tenho que conhecer a limitação estrutural do cliente pequeno, a limitação financeira do meu cliente pequeno, a limitação de recurso humano do meu cliente pequeno e até a limitação cultural. Se eu chegar daqui a pouco num empresário ali pequeno, de 5, 10, 20 funcionários, eu começar a falar que nós vamos fazer um brainstorming para depois a gente aplicar um 5W2H e vamos calcular o payback para atender todos os stakeholders, o cara vai me olhar assim e dizer, cara, o que tu tá falando? Entendeu? Tá, não cabe. Uma das coisas que eu acho importante, empresa pequena, você definir muito bem a prioridade. O que vai ser feito primeiro? Se eu chego, por exemplo, numa empresa pequena, e tem lá um ruído absurdo, mas também tem uma caldeira, tem prontuário. Eu não vou preocupar se alguém está usando protetor auditivo ou não. Vamos resolver a caldeira primeiro. Né? A caldeira não é prioridade. Então, estabelecer essas prioridades, saber estabelecer o que realmente é prioridade na área de saúde e segurança do trabalho. Tem que fazer tudo? Tem que fazer tudo, mas não vai ser feito tudo de uma vez. Então, vamos definir onde que a gente vai atuar primeiro, né? Onde que vai trabalhar primeiro. Então, a pergunta aí do Luiz, não seria o caso de incluir um compromisso com a SST no processo de abertura das pequenas empresas? Na verdade, isso já existe, né? Já existe, né? A legislação é para todos. Não está lá na lei? Todo estabelecimento que admitir empregado, VCLT, tem que seguir a CLT. Na CLT não tem as NR? Tem as NR. Dentro das NR não está dizendo. Assim, a gente que está mais tempo na área, eu não sei se o Luiz é aluno ou se ele já é profissional, até se ele puder manifestar, mas a pergunta dele é muito interessante. Uhum. Nós sabemos isso, que tem CLT, que tem NR1, que tem um tanto de legislação para proteger o trabalhador. Mas, na minha opinião, aí o pessoal vai até achar que eu estou ficando maluco aqui, mas, na minha opinião, o PGR agora, o PPRA, ele deveria funcionar igual licenciamento ambiental, entendeu? Você vai lá, apresenta o PGR, o órgão fiscalizador analisa ele lá, manda uma equipe multidisciplinar para ver se contemplou tudo, se tem uma estrutura que funciona e periodicamente você tem que ir lá e protocolar os resultados. Na minha opinião, o PGR ele deveria ser uma espécie de licença, no qual o Ministério da Economia iria conceder a licença, ele iria deferir ou indeferir. Assim como funciona o meio ambiente com o IBAMA, no caso aqui em Minas Gerais, com a FEAM, com a SUPRAM. Então, eu entendo que é mais nessa linha, entendeu? Pois é, mas e não era exatamente isso que previa a nossa NR2 que foi revogada? A gente está avançando por algum lado, mas para outro a gente está meio que dando um espacinho para trás. Né? Mas dá uma correlacionada. A tua ideia de alguém ir lá dizer se está tudo certo e liberar para trabalhar não é exatamente a inspeção prévia que previa a NR2, que foi revogada porque não funcionava? Sim, e aí o incômodo aí do Luiz Carlos, que é professor, né? Ele é professor no CET João Neiva, do Espírito Santo. Esse incômodo dele eu compartilho e concordo com você, a lei está aí para todos, está escrito isso lá na CLT, na NR1, porém, não tem mecanismo de cobrança, não se tem mecanismo que isso funcione. Você bem sabe que menos de 3% das empresas são fiscalizadas. Então, assim, tá bonitinho, escrito lá, mas e a prática? Eu acho até... E não é difícil fazer isso. Você sabe o que falta? Vontade política. Por que o Estado não determina que cada prefeitura vai ter que fiscalizar isso? Pronto. Bota um técnico de segurança em cada prefeitura e fala assim, a partir de agora a gente tem uma fiscalização municipal em saúde, segurança e trabalho. Ai, Thiago, quando fala em vontade política, aí chega a me dar uma preguiça. Porque a gente sabe que o projeto político é muito maior do que a SST.
pessoal, uma coisa vocês botam na cabeça, tá? Se vocês acham que tudo que a gente segue, as doutrinas, as normativas, as alterações de decreto em função de aposentadoria, previdência, Ministério do Trabalho, Receita Federal, blá, blá, blá. Se vocês acham que é tudo tecnicamente definido lá em cima, não é. Tudo que a gente trabalha na área técnica aqui embaixo são decisões políticas. São decisões políticas que refletem depois nas normativas, começa lá da Constituição da República e aí vem descendo para as leis, normas infralegais e portarias, até instruções normativas, e vai descendo. Tudo que nós tecnicamente desenvolvemos, alguém politicamente definiu as diretrizes antes. Então, isso tem que estar muito claro para nós. Essa questão de não deveria ser um processo desde a abertura, a lei diz que sim. A NR9 diz que é CLT. Todo CNPJ que tem empregados é regido pela CLT. Lá está dizendo que a partir de um funcionáriozinho, tu já tem que avaliar os riscos, tu tem que dimensionar os EPIs, os treinamentos que ele tem, se ele tem que receber algum adicional, se ele tem que fazer o que tiver que ser feito. Agora, eu entendi o que tu quis dizer, o Thiago também quis dizer, existe algum bloqueio que se eu não fizer isso, eu não consigo operar na minha empresa? Não existe. Não. Daqui a pouco, assim, ó, não precisava nem ter uma equipe multidisciplinar, nem precisava isso. Simplesmente assim, ó, eu alterei meu contrato social da empresa não faz muito tempo, tá? Aí tinha uma série de requisitos para poder alterar o contrato social da empresa, o objeto social e blá, blá, blá. Bota lá que para qualquer abertura ou alteração de contrato social, a empresa tem que evidenciar os documentos que atendam a legislação trabalhista e previdenciária. Ponto. Eu até ia sugerir outra coisa que já está funcionando aqui em Minas. Toda vez que você tem que renovar o alvará, que é anualmente, a prefeitura ela exige o alvará do Corpo de Bombeiro, né, o AVCB. Eu acho que isso ganhou força porque depois do acidente de Santa Maria, né, era uma situação do projeto de combate a incêndio no Brasil, era um, depois ele virou outro. Agora já ela vai decaindo de novo, né? Mas a prefeitura exige o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro e a licença ambiental na maioria dos casos. Por que não exigir o PPRA, o PCMSO, o PGR, né? Então, Exato. assim, eu não vejo como muito complicado isso não, entendeu? Só que é competência da federação, né? Não é do município. Mas se fizesse igual o IBAMA faz, no caso o IBAMA do meio ambiente, ele repassa para o Estado e alguma parte do Estado repassa para alguns municípios a fiscalização ambiental. Então, eu acho que se a gente fosse para esse caminho, principalmente a pequena empresa seria mais bem atendida e beneficiada nisso, né? Não seria difícil, né? Era só colocar algumas travas em alguns alvarás, em algumas renovações obrigatórias, bota uma travinha ali que também tem que evidenciar documento trabalhista e previdenciário. Pronto. Sim, sim. Né? Não seria grande. E o que tu falou, voltando um passo aí, Thiago, de que o importante nessas empresas pequenas, que tem sua limitação financeira, que tem sua limitação estrutural e tudo mais, de priorizar, isso vai facilitar muito com o PGR, né? Porque no PGR, se eu tenho uma caldeira que está com a inspeção vencida, toda enferrujada, toda arrebentada, a minha gravidade versus probabilidade vai ser maior. E se eu tenho uma calha lá que está sem a grade, alguém pode torcer o pé, a minha gravidade, probabilidade vai ser, talvez probabilidade não, mas gravidade vai ser menor. Então, através da própria matriz de riscos do PGR, eu vejo que nós vamos poder trabalhar com as prioridades da empresa, onde estão os maiores riscos, né? Sim, sim. O PGR ele é um grande divisor d'águas nesse sentido, né? Para quem quer fazer as coisas acontecer, porque para quem não quer, vai continuar documento de gaveta do mesmo jeito, né? Isso é verdade, né? O que a Gleice está comentando ali? Tem a parte de vigilância saúde. Ela disse que existe já a parte de vigilância da saúde do trabalhador nível municipal, mas não funciona. Tem muita coisa que não funciona, pessoal. Por isso que eu digo assim, ó, esquece fiscalização, tá? A vigilância do município não funciona,
nós não temos nenhuma trava legal que tranque alvará, que tranque alguma coisa da empresa se ela não tiver documentação, laudo de segurança do trabalho. O fiscal de segurança do trabalho quase nunca aparece, menos de 3% das empresas são fiscalizadas. Então, não dependam dos outros para ser os seus vendedores. Não esperem que o contador indique seu serviço, não espere que o fiscal multe a empresa, não espere que a prefeitura faça isso, não espere que tenha outra legislação além de toda que já existe, tá? Quem é responsável pela venda não da obrigatoriedade. Obrigatoriedade no Brasil não funciona, mas do valor, do resultado do nosso trabalho, temos que ser nós. Quem é que vai fazer a venda? Eu vou chegar aqui com o Thiago, ó. Thiago, seguinte, tu tenta a metalúrgica aí, cara, tu tem 20 funcionários. Eu fiz um cálculo aqui para ti, tu gasta tanto de EPI, tanto de exame, tanto de adicional. Se tu tiver acidente aí nessa situação podre que tu tá trabalhando aí, tu não fala dessa forma, né? Mas em outras palavras mais bonitas, do jeito que tu tá trabalhando, tu tá com risco alto de ter um acidente. Se tu tiver um acidente, vai custar tanto. Se tu tiver a tua produção interditada 15 dias, quanto é que vai te custar? Tu pode ter, se tu já não é tu não é do Simples, tu já tem 20 funcionários, já fatura bem, né? Beleza. Então, tu ainda tem o FAP. Sabia que eu consultei o FAP da tua empresa, tá 1,77, tá pagando 3 vezes mais do que tu precisava estar pagando? Sabia? Olha a tua guia GFIP, nunca te falaram isso? O teu contador nunca te falou? Vamos dar uma olhadinha aqui, vem cá, vou te mostrar. Aqui, ao invés de 2.000, tu tá pagando 7.000 por mês. E isso aqui vai ser por 2 anos agora. Tu vai ter um prejuízo de 150 mil. Sabia? Não sabia? Pois é. Sabe por quê? Porque teve seu João, seu Pedro, seu Paulo, que foram para o INSS. Ficaram um mês lá no INSS. O RH falou que manda para o INSS, que é mais barato do que tratar, do que reabilitar. Pois é, tá aqui, ó, 80 pau cada um. Mais barato aí, ó. Se nós não conseguir argumentar isso e mostrar que nós podemos reduzir toda essa conta, não adianta esperar pelo fiscal, não adianta esperar por mudar a lei, não adianta esperar pelo contador, não adianta esperar por nada. Aí nós vamos só sentar e reclamar, como a grande maioria faz. Jonathan, temos aí 2 minutos ainda. Qual que é a mensagem final que você passa para os alunos aí? Nossa live hoje está cheia aí, 32 pessoas. A maioria são alunos aí lá do Espírito Santo. Mandar um abraço para o pessoal que participou, os alunos, os professores. Qual que é a mensagem que você deixa para esse pessoal que está chegando aí? Que parece que o ano que vem, aí, o final do ano, já estão formados aí e serão nossos colegas de trabalho aí. Qual que é o conselho que você passa para eles? Pessoal, o único conselho que eu dou, tanto para quem está se formando, para como quem já trabalha na área, nunca parem de evoluir, nunca parem de se qualificar e nunca parem de estudar. Quem está se formando, eu tenho uma notícia muito triste. Vocês estão só terminando a primeira etapa. Para vocês crescerem profissionalmente, os degraus ainda são muitos pela frente. Agora, se vocês se dedicarem a enxergarem a amplitude que é a nossa área, que não é só NR, cobrar EPI, vocês têm um futuro brilhante pela frente, tá? E agradeço o convite, o espaço aí do Thiago. Meu Instagram tá aí, quem quiser seguir, me chama no direct, troca ideia, eu tô sempre aberto para conversar e o que precisarem de mim, eu tô à disposição, pessoal. Pessoal, 1 minuto quase aí. Só relembrando também, eu tenho um grupo no Telegram também, é Thiago Francisco Genissa. Tem um canal no YouTube também, que o nome é Thiago Francisco Genissa. Todos os dias eu posto vídeo lá, eu posto áudios, artigos. Então, quem quiser acompanhar, é muito material gratuito aí. No mais, Jonathan, te agradeço pela live. Está marcado o convite aqui no Antecipar. Eu vou ir conhecer a sua empresa também. Vamos combinar. E passando essa pandemia aí, vamos estreitar as parcerias aí. Sem sombra de dúvida. Muito obrigado a todo mundo aí que participou. Já estamos aí nos segundos finais, né? Valeu, pessoal.